Interessante que você tá falando, e depois também teve proposta do Corinthians. O Corinthians te sondou algumas vezes. O Corinthians me rondou algumas vezes. Minha decepção com o Filipão não é com o Filipão treinador, é com o Luiz Felipe Scolari pessoa, devido a muita coisa que a gente conversou e no momento final acabou acontecendo diferente. Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição especial do No Ar com André Henning, nesse período aí de pandemia, de isolamento social. A gente está relembrando grandes momentos, grandes entrevistas da história do programa. E hoje é uma muito especial, porque eu tive a alegria de conviver com ele na época que eu era repórter, era setorista do Palmeiras. A gente chegou inclusive no mesmo dia no Palmeiras, primeiro dia que eu cheguei lá para fazer a minha cobertura inicial como repórter no Palmeiras, ele estava chegando do Curitiba. Estou falando do Alex, grande ídolo do Coxa, grande ídolo do Verdão. Na Turquia, então, nem se fala. Nós vamos falar sobre isso na entrevista. E uma cabeça diferente, com ideias diferentes, um cara completamente atípico do que a gente está acostumado a conviver no futebol. Então eu convido você a desfrutar desses momentos e dessas palavras do grande Alex que esteve no ar com André Henning. A gente tem uma frase sua falando do Palmeiras. Eu não seria o Alex que sou hoje em termos de respeito e de projeção se eu não tivesse vestido a camisa do Palmeiras. O clube apostou em um menino de 17 anos, não sei nem se 17, talvez um pouquinho mais, né? 19. Para substituir dois caras que jogaram demais, como Djalmin e Rivaldo, e eu consegui comprovar. Não tem como olhar a minha carreira sem falar do Palmeiras. A representatividade do Palmeiras na minha carreira é 100%. Foi talvez o clube mais importante que você passou pelo momento, não em termos de camisa, mas foi o que te deu o salto. O que deu o salto. Não tem como negar isso, porque eu jogava no Curitiba, como eu falei, era um Curitiba difícil. Para mim, eu conheço bem a história do Curitiba. O momento mais difícil do clube é entre 89, quando a CBF mete a caneta e o Curitiba cai de divisão, e retorna em 95. Quando vira o Clube dos 13, né? Copa União ali. 89 o Curitiba tinha um jogo para fazer em Juiz de Fora contra o Santos, arranjou uma liminar, não foi jogar, acabou tendo WO e a CBF na caneta de um time que brigava por uma possibilidade de final de Campeonato Brasileiro, acaba caindo de divisão. Aí vem 90, 91, 92, 93, 94, assustadores. Eu tava lá, eu era menino, mas eu acompanhava. Mas você torcia pro Curitiba? Nesse período, sim. Sim? Nesse período, como sim. Moleque, você... Eu cresci numa família que 80% são corintianos, o meu pai é santista, mas eu chego no Curitiba aos 9. Quando eu chego no Curitiba, eu começo a conviver com as pessoas, eu começo a frequentar o Couto Pereira e ali vira as minhas referências. Mas enquanto criança, antes que eu via só pela televisão, eu era apaixonado pelo Zico, eu adorava o Sócrates, mas eu não torcia pro Corinthians, eu não torcia pro Flamengo, eu gostava dos caras. Tanto que depois os dois saíram para a Itália e eu, de alguma forma, tentava ainda acompanhar. Aí, com 9, 10 anos, eu me torno Curitiba, sigo ali, cresço ali, formo minha vida ali. Então, quando eu chego no Palmeiras, e é uma história interessante, porque, por exemplo, de 95 a 96, de quando eu viro titular, eu saio de um menino promessa da base ao principal jogador do clube. Sim, o nome do time. Vira o nome do time. Faço o contrato em 97, que se torna o maior contrato do elenco do Curitiba. Viro o capitão do time aos 19 anos, então eu passo de um menino a referência. Quando veio o Palmeiras, e na época o diretor, que hoje é meu sogro, até por coincidência, ele tinham duas propostas idênticas. Uma do Corinthians, que na época era Excel, e uma do Palmeiras, que era Palmeiras Parmalat. E ele vira para mim num jogo no Parque Antártico e fala... Copa do Brasil aqui, Curitiba e Palmeiras. Ele vira e fala: Alex, eu tenho as duas propostas, pro clube é a mesma coisa. O que você quer fazer? A diferença mora na tua parte. O que você quer fazer? Eu falei: não, eu vou pro Palmeiras. É mesmo? Eu vou pro Palmeiras porque o Palmeiras está se desmontando, está montando um time novo e a chance de eu ter a condição de mostrar alguma coisa, brigar por alguma coisa, ela se torna maior no Palmeiras do que no Corinthians tem um time montado. O Corinthians tinha Souza, Marcelinho... Falava-se no retorno do Ricardinho da Europa, quer dizer, já tinha um time meio ajeitado. O Palmeiras era um time sendo destruído, que os jogadores estavam indo embora. Você falou: aqui eu vou ter mais chance. Aqui eu brigo, né? Aqui é uma briga inicial. E o que o Palmeiras me oferecia em termos de contrato era metade do Curitiba. Do Coritiba? Metade do Curitiba. É mesmo? Você veio para ganhar menos? Vim para ganhar metade.
E eu falei, não, eu vou. Os caras, pô, vocês são loucos. Eu falei, cara, fazendo conta, na época existia aquela coisa dos 15% da transferência, então, né? Eu falei, eu já tenho os 15%, eu vou fazer um contrato de 3 anos, que é o que o Palmeiras tá me oferecendo, e eu tenho que jogar. É a chance que eu tenho de brigar para ser titular do Palmeiras, é a chance que eu tenho de brigar para a Olimpíada, que o meu objetivo era a Olimpíada 3 anos depois, e tentar seguir a minha carreira. Então, não posso me preocupar com isso agora. Eu tenho que me preocupar num lugar onde eu possa brigar. Interessante que você está falando. E depois também teve proposta do Corinthians. O Corinthians te sondou algumas vezes. O Corinthians me rondou algumas vezes. Alguma chance, assim, no momento, depois que você jogou no Palmeiras, de você ter ido pro Corinthians? Não, né? Eu tô retornando da Europa em 2001, no problema que eu tive com o Parma. E aí existiram algumas pessoas que conversaram na época com o Cittadini aqui, que era o diretor do Corinthians na época. Parreira era o treinador. Sim. Meio que se acertaram para que no meu retorno eu seguisse no Corinthians. Porque eu tinha que acertar com... Você tava com problema na justiça. Problema na justiça muito complicado. O Parma reconheceu a dívida em janeiro de 2002, que eles tinham que me pagar. E eu fiz um acordo na FIFA, protocolado na FIFA, que após a Copa de 2002 eu me apresentaria na Itália e realmente eu seria efetivado como jogador do Parma. Só que aí eu tinha uma semana para arranjar um clube no Brasil. Porque senão você ia ter que jogar no Parma. Não. Não? Não. Você ia ficar sem clube. Para você entender, eu volto um pouquinho. 2001, na Copa América da Colômbia, eu assino com o Cruzeiro através de uma liminar da Justiça do Trabalho do Brasil. Sim, você conseguiu uma liminar, tá. Então eu assino com o Cruzeiro agosto de 2001 a julho de 2002. Que o que eu imaginava, vou pro Cruzeiro, o Cruzeiro é um clube importante do Brasil. Vou jogar a Copa. Vou brigar para a Copa do Mundo. O treinador que tá me pedindo é o treinador que me projetou, o treinador era o Carpegiani na época. E aí eu vou pro Cruzeiro e já de início começa tudo errado. Porque eu chego numa quinta, o Paulo Carpegiani cai na quarta noite. O Cruzeiro perde um jogo, o Paulo acaba perdendo o emprego. Aí vem o Ivo Vorto, que para mim era tranquilo. É de lá também? Estava trabalhando em Curitiba e eu também nunca tinha tido problema nenhum com o treinador. O Ivo vem e eu entro nesse processo. Pô, vou jogar? Não, você não pode jogar que a tua liminar foi cassada. Volto para Curitiba, discuto, ganho a liminar de novo, posso jogar. Volta para Curitiba para discutir na justiça. Isso. Porque as minhas discussões eram assim, São Paulo, Curitiba, Colombo, uma cidadezinha, região metropolitana de Curitiba, cidade que eu cresci, e até hoje eu não sei por que o Parma colocou no contrato como foro de discussão a minha cidade. O Parma colocou Colombo era negócio, hoje dou risada, mas na época era assustador. E aí, quando o Ivo também a coisa não acontece bem, o Ivo perde o emprego, assume o Marco Aurélio. E aí eu jogo até dezembro no Cruzeiro, e chega em dezembro, eu ainda tinha 6 meses de contrato, que era janeiro de 2002 a julho de 2002. A FIFA me suspende por eu ter contrato duplo com o Cruzeiro e com o Parma. Pô, me deu um desespero, né? E aí dizia... Suspensão de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Aí eu fui com o meu advogado, o advogado falou o seguinte, o Dr. Marcos Mota, ele falou, não, Alex, não vão te suspender. Isso eles fazem como praxe para provocar uma reunião entre as partes. Então você vai para a Suíça, discute com o Parma e a gente tenta chegar num consenso. Aí tá bom. Só que nisso eu tô achando que eu vou para a reunião ainda como atleta do Cruzeiro. Tá. O Cruzeiro me manda embora no primeiro dia do ano que era a reapresentação, 4 de janeiro. E você achando que ia se representar o clube? Não, eu tendo a certeza, porque 10 dias antes eu tive uma reunião com o Marco Aurélio, que era o treinador, e com a família Perrella e a diretoria do Cruzeiro. A gente conta com você, vamos fazer um time interessante para 2002. Então eu fui para casa tranquilo. 10 dias depois eles te mandam embora? Isso. E eles sabiam do meu problema com a FIFA. Eles sabiam que eu teria que ir no mês de janeiro. Não estavam comprando gato por lebre. Não. Eles sabiam de tudo que estava acontecendo, porque eu já assinei com a liminar, eles sabiam da minha suspensão. Então sabiam de tudo. Então, eu tinha a garantia de que seguiria no Cruzeiro. Quando eu vou mandado embora, eu falei, tô perdido, tô suspenso por 2 anos, sendo que eu teria contrato duplo e hoje eu só tenho um contrato com o Parma. Vou para a FIFA, quando eu chego na FIFA, o Arrigo Sacchi, aquele treinador famoso, na época ele era diretor do Parma. O Parma assume a dívida, assume que tinha agido errado comigo,
E porque essa é uma história muito longa, porque eu entro na Justiça Comum no Brasil, porque falsificaram a minha assinatura, é um negócio assustador. Até no meu livro, na biografia, eu fiz questão de explicar tudo. E aí eu entro num acerto com o Arrigo Sacchi fala assim, a janela na Europa fecha daqui uma semana. E você precisa jogar. Você prefere jogar onde? Eu pego o telefone e ligo pro Filipão. Eu tô com essa situação, eu quero brigar na Copa do Mundo. Ele, pra mim, é melhor que você jogue no Brasil. Falei, beleza. Filipão, técnico da seleção brasileira. Falei, então vamos tentar arranjar um time no Brasil. Aí, o Arrigo Sacchi falou o seguinte, se você não arranjar um time no Brasil, eu vou acertar você para jogar na Udinese. Falei, tá bom. E eu já tinha mais ou menos a ideia da Itália, eu sabia que se eu chegasse em Udine em janeiro, era neve por aqui, ia ser um negócio... O que o Zico conta pra gente é um negócio frio. Ia ser um negócio assustador, o Udine é frio pra caramba no inverno. E aí, nisso, existe esse acerto com o Corinthians. Algumas pessoas aqui no Brasil fazem esse acerto com o Corinthians. E eu volto. Só que quando eu volto, tô no avião, eu vejo o Palmeiras e o treinador é o Vanderlei. Então, independente do que o Corinthians me respondesse naquele período, eu tomo a frente da situação e entro em contato com o Vanderlei. Conto toda essa história para ele. E ele fala, não, venha pro Palmeiras. É mesmo? Ele bancou e falou, vem. A gente faz um contrato contigo até a Copa. O acerto com o Parma fica tranquilo, porque eles tinham uma relação até 2 anos atrás. E eu acabo voltando pro Palmeiras. Então, assim, existiu essa história com o Corinthians? Existiu, mas sempre meio deixando que de lado. Porque, você sempre preferindo... Eu protegendo a minha história com o Palmeiras. O dia que eu cheguei na Turquia, eu fui fazer uma visita e o cara, o motorista da van que me pegou no aeroporto, o cara era maluco por futebol, aí começa a falar, ele turco, eu falando em português, e ele começa a falar os nomes dos jogadores e tal. Eu falei, Zico, pera um pouquinho. E mostrei uma foto eu trabalhando com o Zico. Esse cara começou a chorar. Sim. Esse cara começou a chorar porque eu conheci o Zico. Um negócio de maluco. Como é que foi isso aí, cara? Foram, sei lá, 7, 8 anos de Fenerbahçe? O meu foi 8 anos e 7, 8 meses, mais ou menos. Cheguei em agosto de 2004 e acabei voltando em setembro de 12. Peguei várias gerações, né? Peguei a primeira geração que foi um pouquinho antes de mim, que era Márcio Nobre, o Fabiano, um lateral esquerdo, jogou no São Paulo, campeão brasileiro no Atlético, e o Fábio Luciano. Aí pego a segunda, que aí já é do Zico, que troca, né? Vem Edu Dracena, vem Diego Lugano, vem David. Aí vem Maldonado, aí a gente consegue trazer Roberto Carlos, o Wederson, outro brasileiro que vivia lá naturalizado turco, o Marco Aurélio, um brasileiro naturalizado turco. E esse time faz história, vai... Vocês quase vão à semifinal da Champions, né? Não foi por... Não, essa história é boa. A gente ganhou 2-1 em Istambul do Chelsea. Perdeu 2-0 na Inglaterra, mas quando estava 1-0, nosso lateral teve uma chance, numa trombada, uma falta lateral. Eu cobrei, o Lugano trombou, a bola sobrou pro cara. O cara chuta cruzada, a bola passa muito perto, seria o gol do 1-1. E provavelmente o gol da passagem para a semifinal. E assim, qualquer brasileiro que for passear na Turquia vai ter essa mesma ideia que você teve. Se você pegar alguém mais velho, ele vai falar do Didi, lá de trás, folha seca. O Didi sai da seleção do Peru, assume o Fenerbahçe, faz os caras jogar de um modo diferente, é bicampeão nacional. Aí volta pro Brasil, eles tentam contratar outros brasileiros, a coisa não acontece, aí chega o Parreira, um jejum acho que de 8, 9 anos sem título, o Parreira conquista um título, jogando a lá Parreira. É uma brincadeira que os caras fazem, porque o turco gosta de jogo vertical, e o Parreira queria aquele jogo de controle da bola, posse de bola, onde o gol era um mero detalhe. Um detalhe. E eles são campeões assim. E aí vem o Zico com uma legião de brasileiro no time, e aí o Zico muda o perfil do clube, porque uma coisa que eles respeitam muito na Turquia é a situação da hierarquia. Então, por exemplo, um diretor cumprimentar um garçom é raro. É mesmo? É raro. A tia da cozinha, se ela vê um cara que é da diretoria, ela meio que já sai por aqui, já se esconde. Então as coisas se misturam um pouco. E o Galo misturou todo mundo.
O Galo fazia pelada e na pelada ele metia o garçom para jogar, metia o cara que cuidava da grama, tirava o porteiro, punha o porteiro para jogar. E aí fazia o time dele, que era um time forte da comissão, e jogava contra a imprensa, e fazia a imprensa jogar contra os funcionários. Então ele agregou todo mundo. E com os jogadores, ele começou a fazer coisas importantes. Ele começou a oferecer oportunidades para quem era da base, coisa que não existe isso. Então ele pôs um menino para jogar. Esse menino virou seleção turca, foi artilheiro da Eurocopa. Então ele começou a dar oportunidade, começou a dar importância para todos. Era um elenco pequeno, 20 jogadores mais ou menos, mas ele rodava os 20, ele dava importância para esses caras. Ele me fez capitão do time, o que era... Para aquilo era uma loucura, porque normalmente o capitão é o jogador mais antigo, e normalmente é um turco. Ele me fez capitão do time e a aceitação foi boa, a coisa seguiu. Então, o período do Zico talvez tenha sido o período mágico aí da história do Fenerbahçe. O papo foi tão bom que o de primeira ficou reduzido. Eu não tinha tempo para fazer um de primeira enorme. A gente falou bastante do Luxemburgo e a gente falou também do Filipão, porque o Alex não foi convocado para a Copa de 2002, quando todos imaginavam que ele seria, porque o Filipão conhecia o Alex do Palmeiras, o Alex estava numa fase exuberante, e ele falou sobre isso também. Vamos conferir o de primeira aí com o Alex. Não é uma palavra que vem à sua cabeça, não. Você pode falar. Sim. Com calma. Filipão. Filipão é um bom treinador. Me ajudou bastante quando eu chego do Curitiba para o Palmeiras. Gostei muito de trabalhar com ele, aprendi bastante. A minha decepção com o Filipão não é com o Filipão treinador, é com o Luiz Felipe Scolari pessoa, devido a muita coisa que a gente conversou e no momento final acabou acontecendo diferente. Você teve dó dele em 2014? Nenhum. Não tem por que ter dó. Trabalharam mal e a Alemanha, num dia mágico, fez o que fez com o Brasil, ainda pisou no freio. Mas assim, eu não vejo dó porque em futebol, no esporte, quando a coisa não acontece de maneira boa, pode acontecer o que houve naquele dia. E não dá para ter dó de um cara tão vitorioso assim. Um cara continua ganhando muito, né? Então não vejo por quê. Luxemburgo. Para mim, um Bento do futebol, um salvador, né? Foi o cara que, no momento que a minha carreira deu aquela degringolada com a situação do Parma, foi o cara que me deu a mão, que me puxou para cima, me deu dicas... Estamos falando do Cruzeiro, principalmente. Do Cruzeiro. Nesses 3 meses. Tá. Não, e eu posso puxar para antes. Foi o treinador que me levou para a seleção brasileira. Também. Foi o treinador que melhor me entendeu. Tinha jogos assim com o Luxemburgo na seleção brasileira ainda, que eu me sentia mal no jogo e eu imaginava, eu vou sair no intervalo. Qualquer outro treinador vai me tirar. E chegava, ele fazia várias coisas e me mantinha. Era realmente, eu Mas via... ele mexia no time, né, cara? Mexia, posicionamento. Mexia. Ele como nessa situação estratégica, ele era fantástico. Zico. Esse é difícil de falar. Falaria dele aqui... Não vamos ter tempo, mas... Assim, sei lá, fantástico, fenomenal. Para mim é um ídolo maior. Flamengo, que faltou a gente falar aqui com calma, porque não teve tempo. O Flamengo é uma decepção comigo, né? Eu sempre fui um cara muito sério, sempre fui um cara muito centrado e encontrei um clube bagunçado pra caramba. Era desde o presidente Edmundo até o roupeiro, os jogadores, ninguém queria nada, ninguém tinha compromisso nenhum. E eu, de repente, poderia fazer algo de diferente para que iniciasse um processo para que aquele comprometimento acontecesse. E eu fiz o contrário. Eu entrei no oba-oba do Flamengo e... Você também entrou no oba-oba, você também foi culpado. Não, eu sou mais culpado do que o próprio Flamengo, né? Eu poderia, pelo menos, tentar fazer a minha. Não fiz a minha e perdi a chance de jogar num grande clube e de mostrar que poderia ser diferente. Alex. Fala de você aí, cara, eu não gosto muito de falar de mim, não, né? Mas, assim, eu acredito que tenha sido um menino que nasceu na região metropolitana de Curitiba, na periferia de Curitiba. Desde cedo aprendeu que seriedade e trabalho poderiam me levar a algum lugar. E sempre busquei respeito, né? Eu nunca fui um cara preocupado em ganhar muito dinheiro, preocupado em ganhar muito título. Eu sempre fui preocupado em estar nos lugares e as pessoas
me respeitarem por si só, né? Pelo meu trabalho, pela minha condição de dia a dia. Me olhando hoje para trás, eu acho que consegui, né? As portas, mesmo no Flamengo, por exemplo, onde a coisa não aconteceu bem, as portas são abertas para mim, eu tenho acesso. Cruzeiro e Palmeiras nem se fala. Curitiba é a minha casa, o quintal de casa. O Fenerbahçe, as portas são escancaradas, mas o presidente tem a chave, ele tranca. É complicado, mas aí é uma relação pessoal dele com ele, porque eu particularmente não tenho problema nenhum. Então, olhando para trás, eu vejo que aquela ideia inicial de trabalho e seriedade e respeitar o ambiente onde eu vivo deram certo, né? Funcionaram bem. Cara, obrigado. Obrigado vocês. Demais. Show de bola, né? O Alex é realmente diferente, cara. É um cara... E tem um documentário muito bacana que foi lançado recentemente, chama Alex Câmera 10. É sobre a última passagem do Alex como jogador de futebol, ele voltando pro Coxa. É bem interessante, se você não viu ainda, dá uma olhada, chama Alex Câmera 10. E espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, lembro como se fosse hoje o dia dessa entrevista com o Alex no ar com o André Henning. Gostou? Dá um like aí, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente volta no próximo domingo às 11 da manhã com mais uma edição especial, relembrando alguma grande entrevista do No Ar com o André Henning. Valeu! Até a próxima!